para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui, como vocês podem ver, é para falar um pouco sobre um comentário que foi deixado aqui em um vídeo meu. E esse meu vídeo eu falei sobre uma resposta de um vídeo de Augusto Nicodemos, que vai dizer que Pedro não é infalível. E o irmão deixou esse comentário aqui. Não é um comentário, é um livro, mas vamos dar uma refletida aqui no que ele diz, se tem lógica, se realmente é isso que eu trago no meu canal, se de fato a Igreja Católica ensina essas coisas que ele está dizendo. Então ele coloca aqui: primeiro, eu não disse nem afirmei que a Bíblia foi escrita pela própria mão de Deus, se ela mesma diz que foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus que as escreveram, e não por um carisma de infalibilidade, como você diz, talvez inspirado no seu Papa. Então, só aqui a gente já vê duas coisas bem importantes. A primeira é que quando eu falei que se Pedro não é infalível dentro, ou seja, debaixo, sob a infalibilidade de Cristo, porque Cristo é infalível. Jesus Cristo é infalível. E ele faz Pedro participar da sua infalibilidade. E também faz os apóstolos, que são o colégio apostólico, participar dessa infalibilidade. Então, automaticamente, Pedro é infalível e também o colégio apostólico, os 11 apóstolos, se estiverem em comunhão com Pedro, também participam desse carisma da infalibilidade. E esse carisma da infalibilidade não é de Pedro, mas é de Cristo. E Cristo dá a Pedro. Quando ele vai dizer a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E depois ele diz, e eis que eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Mais à frente, Jesus vai dizer aos outros 12 apóstolos, tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Então, os apóstolos, o colégio apostólico, desfruta, participa do carisma da infalibilidade de Cristo, se eles estiverem em comunhão com Pedro. É o que nós podemos ver de maneira muito clara no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém. A gente vai ver que Tiago participa de uma forma muito forte do concílio, mas quem vai dar a palavra final é Pedro. Alguns vão dizer que o texto, por mostrar Tiago falando por último, vão dizer que foi São Tiago. Mas se você pegar o texto e ler direitinho, você vai ver que a autoridade que prevalece é a de São Pedro. Então, São Pedro não é infalível por si mesmo. Tanto é que o próprio Jesus repreendeu Pedro quando Pedro estava sendo inspirado por Satanás, querendo impedir o plano da salvação. Quando Jesus dizia, é preciso que o Filho do Homem desça a Jerusalém e seja preso, e tudo aquilo que a gente já conhece. E Pedro vai dizer, Senhor, não deixaremos que isso te aconteça. Jesus vai dizer o quê? Afasta de mim, Satanás, porque tu servirás para mim como pedra de tropeço, e teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens. Ou seja, tu não sabes de qual espírito tu estás inspirado, né? Tu não sabes de qual espírito tu estás inspirado. Muito diferente, totalmente diferente de um Pedro quando está debaixo do carisma da infalibilidade. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, uma coisa é Pedro inspirado por Deus, gozando do carisma da infalibilidade. Outra coisa é Pedro conduzido pelas suas próprias emoções ou até mesmo por Satanás. Por isso Jesus disse a Pedro, Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Só que esse pessoal pensa que o carisma da infalibilidade
É tipo, por exemplo, o padre acordou hoje, bom dia. Então aquele bom dia do padre, do Papa, já é infalível. Só que não é isso, né? E o pior, teve outro que comentou no meu vídeo dizendo que enquanto o Papa está sentado na cadeira, ele é infalível, ex cátedra. E quando ele se levanta da cadeira, ele é falível. Como se a questão de dizer ex cátedra se referisse somente a uma cadeira, ou ele tivesse que ser infalível somente quando estiver sentado na cadeira. Para você ver o nível, né, de conhecimento da fé católica, dos dogmas católicos que essas pessoas têm. E outra coisa, quando eu falei que a Bíblia não foi escrita pelo dedo de Deus, porque ele fala como se a inspiração dos livros sagrados fosse assim, uma autoria unicamente de Deus, porque Deus inspirou, automaticamente, se Deus inspirou, o agiógrafo, aquele que escreve, não tem participação alguma. Só que a inspiração sagrada, a inspiração pelo Espírito Santo para os textos sagrados, não é uma psicografia médium, né, como os médiums na religião espírita fazem. Ele é possuído por um espírito, ele sai de cena, né, a pessoa sai de cena, com os olhos vendados ou fechados ou cabeça baixa, ele começa a escrever alguma coisa que, entre aspas, não é ele mais que está escrevendo, é o espírito que está ali. Então, a Bíblia não foi escrita dessa maneira, né? A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, sim. Por isso, ela é inerrante, ela é infalível. Esses homens que foram inspirados pelo Espírito Santo estavam sob, ou seja, debaixo do carisma da infalibilidade. E esse carisma da infalibilidade, Pedro o tem por excelência, por ele ser o cabeça do colégio apostólico. E aí a gente vai vendo. Então, ele vai colocar, deixa eu ver aqui, como você diz, talvez inspirado no seu Papa. Aí aqui eu parei. O que, aliás, infalível, né? Infalível é só Jesus Cristo. O que eu acabei de explicar até agora. Só Cristo é infalível. Mas Cristo oferece, Cristo dá o seu dom de infalibilidade a Pedro, e na questão de escrita das Sagradas Escrituras, ele também dá a todos os autores sagrados. Então, se a Bíblia é infalível, se a Bíblia é inerrante, logo os autores sagrados, os agiógrafos, participam de alguma forma do carisma de infalibilidade de Cristo. Então, homem nenhum é infalível. Então tem que rasgar a Bíblia, irmãozinho protestante. Tem que rasgar a Bíblia, né? Aí ele vai dizer, diz a Bíblia, pois a profecia jamais veio por vontade humana, mas homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Então, esses homens que falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, pelo menos uma vez na vida deles, escrevendo as Escrituras, inspirados pelo Espírito Santo, eles são infalíveis. Eles mesmos respondem, eles mesmos falam do que a gente está falando, mas sem entender o que a gente está falando. Eles falam de forma negativa, né? Eles falam usando disso para condenar o que a gente está dizendo. Está entendendo? É 2 pesos e 2 medidas. Aí ele vai colocar aqui. Dos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13, quase a metade. E veja o que ele diz. Aí ele vai usar um texto que vai confirmar a infalibilidade, o carisma da infalibilidade dado ao autor sagrado. E esse mesmo carisma que é dado ao autor sagrado é dado a Pedro por excelência, por ser o líder da igreja. Veja o que ele diz, né? Dos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13, quase a metade. E veja o que ele diz, ele, o apóstolo Paulo. Com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois não o recebi, nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:11. Aí aqui eu volto a dizer, está aí a infalibilidade de Cristo
sendo dada a Pedro, ou melhor, a Paulo, né? Aí ele vai dizer, minha consciência é cativa pelas Escrituras. Isso aqui foi uma frase de Lutero. Minha consciência é cativa pelas Escrituras. Só que Lutero vai dizer que a consciência dele é cativa pelas Escrituras, mas o restante do comentário dele aqui, que eu vou fazer a reflexão, mostra como eles são cativos às Escrituras. Veja. Quanto a saber quem você é. Você é um católico apostólico romano, aí bota em destaque, né? Porque são os romancistas, né? Romancistas não, os romanos, né? Eles chamam, né? De forma pejorativa, para dizer que a gente é de uma igreja pecadora, né? Que a gente é de uma igreja, de uma seita, alguma coisa do gênero. Aí ele vai dizer, quanto a saber quem você é. Você é um católico apostólico romano, que fica aí reproduzindo doutrinas católicas antibíblicas. Aí ele vai dizer, salvação só através da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aqui não é antibíblico. Por quê? Porque se Jesus, veja, lá em Atos dos Apóstolos vai dizer assim, não há salvação em outro nome, a não ser o nome de Cristo Jesus. Se Cristo Jesus é o Salvador, e se Cristo Jesus é cabeça da igreja, se ele é cabeça da igreja, logo a igreja é o seu corpo. Se a igreja é corpo de Cristo, nós não podemos separar Cristo da sua igreja. A mesma união hipostática que uniu Cristo, veja, aqui eu não estou querendo, não é um sofisma, mas é para você compreender. A mesma união hipostática que uniu a natureza divina de Cristo com a sua natureza humana, e isso era inseparável, era possível de se separar, até mesmo porque depois da ressurreição Cristo continuou homem. Cristo continuou homem, 100% Deus e 100% homem. Inclusive o seu corpo humano está no céu hoje, glorificado, ressurreto, claro, mas está lá. Então a união hipostática é inseparável. A mesma coisa se dá quando Cristo diz lá na carta aos Colossenses por meio do apóstolo Paulo. Ele é cabeça do seu corpo, que é a igreja. Carta aos Efésios, carta aos Romanos. Ou seja, não se pode separar um corpo da sua cabeça e nem pode se separar a cabeça de um corpo. O corpo só age se ele tiver uma cabeça para o conduzir. E a cabeça, automaticamente, fazendo aqui uso da analogia do próprio Paulo, a cabeça age por meio do seu corpo. É impossível a cabeça agir sozinha. Ela age por meio do seu corpo. Quando eu digo é impossível, eu estou dizendo assim, usando a questão lógica da analogia que foi feita. Então é impossível separar Cristo, cabeça, da igreja que é seu corpo. Então, logo, se Cristo é o único Salvador, a igreja é sinal, sacramento de salvação. A igreja participa desta salvação única e exclusiva de Cristo Jesus. Por isso, a Igreja Católica salva, ou seja, fora da Igreja Católica não há salvação. Doa a quem doer, isso é basilar. Isso está claro como uma água transparente, cristalina. Aí ele continua, salvação através das boas obras. Quem diz que a Igreja Católica anuncia salvação através das boas obras são pessoas que não conhecem a história da Igreja. Porque se você pegar no século IV, se eu não estou enganado, tinha um bispo, ou era um monge, um bispo, chamado Pelágio. Se você procura, pesquisa na internet o que é pelagianismo. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo nem pelagianismo nem luteranismo. Por quê? Porque Pelágio dizia que os homens eram salvos pelas suas próprias obras, pelas suas próprias forças. Pelágio dizia que o pecado original não atingiu o ser humano. Pelágio dizia que o ser humano não precisava da graça de Deus para ser salvo ou para chegar à salvação, mas precisava unicamente e exclusivamente observar Cristo como modelo de um homem perfeito. Isso era o que Pelágio ensinava. Então, a Igreja Católica combateu o pelagianismo, ou seja, salvação somente pelas obras. Isso não existe nas Sagradas Escrituras. Porém, a salvação não é somente pela fé, como Lutero afirma. Basta você ler a carta de São Tiago, que inclusive Lutero queria retirar das Sagradas Escrituras, porque contradizia totalmente a interpretação errada de
de Lutero a respeito das cartas de Paulo, porque Paulo vai dizer que o homem viverá da fé. Viver da fé, ou será salvo pela fé, esse será salvo pela fé, não é somente pela fé. A única vez nas Sagradas Escrituras que se usa a expressão somente é São Tiago, capítulo 2, versículo 24, quando vai dizer assim: ver ao homem, né, que os homens, ver ao homem que os homens não são justificados pelas obras e não somente pela fé. Basta você ler aí, carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. E somente a fé, São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crê que há um só Deus? Fazes bens. Satanás e os seus demônios também creem e estremecem de medo. Aí eu completo. Nem por isso são salvos. Tem fé, conhece que só existe um Deus, um único Deus verdadeiro, um único Senhor, mas mesmo assim não se submetem a esse Deus. Ou seja, logo a fé somente não salva ninguém. E isso é um fato. Ele vai dizer: a igreja perdoa pecados. Veja, quando você diz que a igreja perdoa pecado, é a igreja em que sentido? A igreja, somente a instituição, como vocês fazem a separação, é somente aquela igreja ali é uma igreja que perdoa pecado. Não, a igreja que perdoa pecado serve para a mesma coisa, a igreja que salva, né? Ou seja, a salvação por meio da igreja. São João 21, Jesus vai dizer: soprando sobre os apóstolos, recebeu o Espírito Santo. Os pecados de quem vocês perdoar serão perdoados. Os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. Aí eles vão dizer: não, mas aquilo ali não era o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. E logo não é porque os homens não têm poder de perdoar pecado. Então você lê aí Mateus, São Mateus capítulo 8, versículos... São Mateus capítulo 9, se eu não estou enganado. É 9 ou é 8, meu Deus? Agora eu acabei esquecendo aqui, mas deixa eu só conferir. Está aqui, São Mateus 9, do 1 ao 8. Veja que interessante. Eu vou ler isso aqui somente para deixar claro, para não ter mais como a pessoa não acreditar que Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, deu o poder de perdoar pecado a homens. São Mateus capítulo 9, versículo 1. Jesus tomou de novo a barca, passou ao lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola, ou seja, numa cama, numa maca. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Veja, o que é combatido pelos fariseus aqui é que Jesus perdoou o pecado do paralítico. Não é a cura. Não é a cura, é a questão aqui basilar, central do texto é se Jesus perdoa ou não o pecado. Não é cura, é perdoar o pecado. Veja, meu filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Capítulo 9 de São Mateus, versículo 3. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Blasfema por quê? Porque Jesus acabara de dizer: os teus pecados estão perdoados. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais maus em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de curar? Não, poder de perdoar os pecados. Levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua cama e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Agora vem aqui o versículo 8. Os homens, Deus deu aos homens poder para perdoar pecados, sim ou não? Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Tal poder de quê? De perdoar pecado. Então, Deus deu por meio de Jesus Cristo aos seus apóstolos e depois dos apóstolos, os seus sucessores e os presbíteros ordenados pelos seus sucessores, o poder de perdoar pecado. Isso é certeza absoluta, né? A única igreja verdadeira. Lógico, aqui eu não vou perder muito tempo. Se você der uma googada aí, né, se for no Google aí, como todo mundo está dizendo, e procurar ver qual é a igreja mais antiga, qual é a igreja
que vem dos apóstolos? Qual é a igreja, a única igreja que tem sucessão apostólica? Qual é a única igreja que nunca mudou na sua doutrina? Você vai ver que é a Igreja Católica. E outra, aí você vai dizer, não, mas ser antiga não significa muita coisa. Tudo bem, mas vamos lá, vamos ver de onde surgiu as igrejas que não é a Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa, que é anticatólica, surgiu quando? 1054. O cisma do Oriente, 1054. Surgiu a Igreja Ortodoxa. Saíram de onde? Da Igreja Católica Apostólica Romana. As igrejas protestantes surgiram quando? Oficialmente, 1517. A partir de quem? Lutero. Quem era Lutero? Um padre. Então saíram de onde? Saíram da Igreja Católica. Então é simples, é basilar. Não tem muita dificuldade de compreender isso. Basta que você veja aí um vídeo aí no meu canal. Você vai no meu canal e você coloca lá os vídeos em alta ou mais visto. Você vai ver lá, tem lá 5 motivos porque os protestantes estão voltando para a Igreja Católica. Aí ele coloca aqui dizendo aqui, o batismo salva. É uma doutrina que a gente está ensinando, seria uma doutrina falsa. O batismo que salva. Mas não sou eu que digo isso. É Jesus que disse a Nicodemos, necessário é nascer de novo. E Nicodemos disse, como é que nasce de novo? Por acaso eu, velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus vai dizer, não, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. Ou seja, ser batizado nas águas e no Espírito. Então, logo, Jesus está afirmando que o batismo é necessário para a salvação. Não somente isso. Marcos capítulo 16, versículo 16, se eu não estou enganado. Jesus vai dizer assim, ide por todo mundo e anunciai o evangelho. Todo aquele que crê será salvo. Jesus encerra aí? Não, Jesus vai dizer, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, existem exceções que o próprio Cristo pode realizar. Não eu, não você, mas o próprio Cristo pode realizar algumas exceções. Por exemplo, o ladrão na cruz. Ele creu em Jesus, ele realizou obras de misericórdias espirituais espirituais no alto da cruz, confessou Jesus como Salvador ao dizer, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E ali Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado? Não. Não foi batizado porque não se precisava do batismo? Não, porque não tinha condição dele ser batizado. Primeiro, Jesus não desceria da cruz para batizá-lo. Segundo, ele também estava crucificado, o bom ladrão também estava crucificado, prestes a ser morto. Não tinha como descer da cruz. Então, infelizmente, não tinha como. Então, são exceções. E essas exceções, elas acontecem de forma assim, muito rara no projeto de salvação. Aí ele vai dizer, o Papa é o vigário de Cristo. Ele é o vigário de Cristo. Né? O que é ser vigário de Cristo? O vigário de Cristo é aquele que faz as vezes de Cristo. O apóstolo Pedro, que é o primeiro Papa, neguem vocês ou não, acreditem vocês ou não, o apóstolo Pedro, que é o primeiro Papa, ele recebeu de Jesus o encargo de ser vigário de Cristo. Tanto é que Jesus vai dizer, olha, Simão, Lucas capítulo 22, se eu não me engano é 32. Simão, Simão, o diabo pediu para te peneirar como trigo, mas eu rezei por ti, eu orei por ti para que a tua fé não se desfaleça. E quando tu confirmares a tua fé, confirma também os teus irmãos. Jesus que é o bom pastor. Jesus é o bom pastor, não há outro pastor. Jesus é o único pastor. Esse Jesus que é o único pastor, lá em São João capítulo 21, lá no finalzinho do Evangelho, Jesus vai dizer, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Jesus que é pastor, está mandando Pedro pastorear suas ovelhas? Como assim? Vai pastorear de que maneira? Vai pastorear fazendo as vezes de Cristo, que é o bom pastor, São João capítulo 10. Isso é fácil de compreender. Essas coisas só não entram no coração de quem tem um ranço anticatólico, de quem tem raiva da Igreja Católica. E por ter raiva, por ter ranço à Igreja Católica, o coração está lacrado, está fechado de uma forma tal que não consegue nem compreender as Escrituras. Né? Infelizmente,
não consegue compreender as Escrituras. Mas Cristo chama Pedro, dá a Pedro ali o seu ofício de vigário de Cristo. O Papa é infalível. Já mostrei que o Papa é infalível. Se alguém nega que o Papa é infalível, então a Bíblia não é digna de fé, porque foi escrita por homens inspirados por Deus. Sim, o Papa é infalível quando é inspirado por Deus. E quando é que o Papa é inspirado por Deus de forma, pelo menos, vamos dizer assim, oficial na Igreja Católica? Quando ele fala ex cátedra, não é porque ele está falando na cadeira, sentado na cadeira, isso é infalível se estiver sentado na cadeira. É quando ele usa do carisma da infalibilidade. E ele vai dizer, né, vamos dar um exemplo aqui bem michuruco, mas ele vai dizer assim: essa caneta é caneta e pronto, é dogma, agora tem que fé, é questão de fé, é digna de fé, é obrigatório crer. Ah não, mas não pode ser um lápis, não pode ser um pincel, não, é uma caneta. Por que uma caneta? Porque o vigário de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, fazendo uso do carisma da infalibilidade de Cristo, dado a ele mesmo, ele agora confirma como verdade de fé, ou seja, um dogma, que isto é uma caneta. E ponto final. E todo católico está obrigado em consciência a crer. Se não crer, deixa de ser católico. Católico que não crê em dogma da Igreja Católica não é católico. Se torna automaticamente protestante. Então o Papa logo é infalível. Os sacramentos salvam. Sim, os sacramentos salvam. Por que os sacramentos salvam? Porque os sacramentos não agem por si só. Né? Os sacramentos não têm a eficácia por si só, no sentido de aqui eu retomo, porque senão eu vou negar os sacramentos. Mas veja, os sacramentos, a eficácia do sacramento não depende do ministro do sacramento. A eficácia do sacramento está em Cristo. Cristo é quem age por meio do sacramento. O que é um sacramento? Né? São sinais visíveis, sensíveis e eficazes que produz a graça, que gera a graça de Deus em nós. Então, logo, os sacramentos salvam. Esse é o meio de salvação. Primeiro sacramento, o sacramento que abre as portas para os demais sacramentos, e o que eu disser desse primeiro vai servir para os outros. O batismo. Jesus disse o quê? Ide por todo mundo, fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos. Como? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos anunciei. Ou seja, eu sou batizado, já mostrei lá que o batismo salva, né? Porque ele produz a graça em nós. Então o batismo salva e é uma ordenância de Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Então logo o que serve para o sacramento do batismo serve para os 7 sacramentos. Batismo infantil. Isso aqui a gente percebe que o protestantismo ele está se desviando ou se distanciando até mesmo da sua fonte, da sua origem, que é Lutero. Lutero é a origem do protestantismo. E o próprio Lutero acreditava no batismo de criança. Né? Por exemplo, as igrejas presbiterianas acreditam no batismo de criança. Um pouquinho diferente do que a igreja católica acredita, mas acredita. A igreja luterana acredita. A igreja anglicana acredita. E outras denominações. Mas quem é que nega o batismo infantil? Os neopentecostais ou algumas outras igrejas que têm surgido aí. Porque são milhões e milhões aparecendo diariamente. Então, o batismo infantil salva. E salva por quê? Porque o homem, deixar aqui o rei Davi falar, Salmo 50 ou Salmo 51, dependendo da tradução bíblica, versículo 7. Né? Eu nasci na iniquidade, minha mãe já me concebeu no pecado, ou seja, a gente já nasce pecador. Romanos capítulo 3, todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, todos nós nascemos debaixo do pecado, então logo todos nós precisamos do batismo que nos lava do pecado, que nos faz morrer com Cristo crucificado e ressuscitar para uma nova vida. Isso é basilar. Quem não compreende isso nas Escrituras não conseguirá jamais compreender as Escrituras. E ele vai colocar aqui, grupo de pecados. Eu não entendi o que ele quer dizer com isso, mas eu acredito que deve ser porque a igreja faz uma diferenciação entre pecado mortal e pecado venial, né?
Mas isso não é a igreja que faz. Quem fez isso foi São João. São João, na sua primeira carta, vai dizer assim: irmãos, existe pecados que geram a morte e existe pecado que não gera a morte. Aí ele diz: o pecado que gera a morte, a respeito desse eu digo a vocês que não deve se orar pelas pessoas, porque já está morto, podemos assim dizer, né? Pecado que gera a morte. Então, o próprio São João faz essa distinção de pecado que gera a morte e pecado que não gera a morte. E a igreja vai dizer quais são os pecados que geram a morte. Aqueles pecados que a pessoa voluntariamente, sabendo que é pecado, deseja e realiza esse pecado voluntariamente. Ou seja, se caracteriza aí um pecado mortal, um pecado contra os 10 mandamentos. Então, pecados, grupo de pecado pode ser isso. Transubstanciação. Não foi eu que disse, né? Nem a igreja simplesmente que diz que a transubstanciação existe. Basta você ler São João capítulo 6, tem até aí semana passada foi sobre isso, São João capítulo 6, Jesus dizendo que a Eucaristia é o seu corpo e o seu sangue. Quem não acreditar em Jesus faz às vezes, ou seja, faz o papel, imita os judeus. Os judeus disseram: como é que esse homem pode dar a sua carne para ser comida e o seu sangue para ser bebida? E por causa disso vai dizer que muitos deixaram de seguir Jesus. Então, um protestante que não acreditar na transubstanciação, logo a gente pode ver que essa pessoa deixou de seguir Jesus automaticamente. A Eucaristia preserva do pecado. Claro, a gente recebe o corpo de Cristo. O que é que Jesus vai dizer em São João capítulo 6? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, ou seja, faz comunhão com Cristo. Quando a gente recebe a Eucaristia, a gente faz comunhão com Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. Logo, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. E ele vai dizer, quem está em Cristo, para quem está em Cristo não há condenação. Então, a Eucaristia, ela preserva sim do pecado. Agora, se a pessoa não se confessa, não recebe o perdão dos seus pecados e vai comungar, comunga sacrilicamente, automaticamente vai fazer aquilo que o apóstolo São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Todo aquele que comer e beber do pão e do cálice do Senhor, sem discernir que é o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Não entende essas coisas quem tem um ranço às doutrinas católicas. Se existe um ranço contra as doutrinas católicas, logo a pessoa não vai jamais acreditar nisso. E ele continua, né? Eucaristia ajuda os mortos. Claro, a Eucaristia é o sacrifício de Cristo, né? Jesus vai dizer o quê? Tomando o pão e o cálice, deu graças, partiu, deu seus apóstolos, dizendo: tomai isto, tomai isso todos vós, que é o meu corpo, né? Tomai isso todos vós e bebei, que é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, logo o sacramento da Eucaristia é o sacrifício redentor de Cristo, realizado de uma vez por todas. Não é o que os calvinistas tentaram fazer para denegrir a Igreja Católica e o sacramento da Eucaristia. Quando se celebra a Eucaristia, se torna presente o único e verdadeiro sacrifício de Cristo, realizado de uma vez por todas. Diferente do que os protestantes acusam a igreja, dizendo que a igreja todos os dias, quando celebra a Eucaristia, é como se estivesse, se diz que é o sacrifício de Cristo, é como se estivesse crucificando Cristo de novo. E isso, volto a dizer, é quem não tem conhecimento da doutrina católica e fala do que não conhece, né? Então, logo, se a Eucaristia é o sacrifício de Cristo, então logo ela ajuda os mortos, né? E aqui tem que se fazer uma distinção. Os mortos que morreram em Cristo. Porém, morreram em Cristo, mas morreram ainda com pecados veniais, ou seja, com algumas penas, né, temporais que era para ter sido reparada em vida e não foram, e agora precisa ser purgada. Isso é doutrina que está em todas as Escrituras. Basta ler as Escrituras com amor, com carinho, com desejo de conhecer a verdade. Senão, do contrário, vai ler, e vai passar por aquilo que passaram os fariseus, que foram censurados por Jesus. Jesus diz: vocês esquadrinham, vocês reviram as Escrituras, né, procurando nela a salvação. Mas as Escrituras dão testemunho de mim, e vocês não querem vir a mim. Então, logo morrereis em vossos pecados.
questões básicas que a gente vê que são erros grosseiros que as pessoas cometem, mas que não querem de jeito nenhum aceitar a igreja. Tem um ódio à igreja, tem um ódio à Santíssima Virgem Maria, tem um ódio ao Papa, tem ódio aos sacramentos e por isso os seus olhos estão fechados, não conseguem entender que as Escrituras falam de tudo isso. Né? Ao falar de tudo isso, fala automaticamente de Cristo. Né? Ele vai dizer que Maria salva. Nunca a Igreja Católica abriu a boca para dizer que Maria salva. A Igreja já disse que Maria é corredentora. Por que corredentora? Porque Jesus vai dizer na carta aos Hebreus, por meio do apóstolo, do escritor que a escreveu, Jesus vai dizer assim: Pai, deste-me um corpo para fazer a tua vontade. Pai, deste-me um corpo para fazer a tua vontade. E por que deste-me um corpo para fazer a tua vontade? Porque para Cristo morrer em nossos lugares, para Cristo morrer no nosso lugar, né? O cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, para ser imolado agora na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, precisava vir nascido de uma mulher. Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Por quê? Porque ele precisava de um corpo. E como Deus escolheu dar esse corpo ao seu filho Jesus? Por meio de Maria. O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o ente querido que nascer de ti será chamado Santo. Né? Ou seja, é filho do Altíssimo. Então, o corpo de Cristo foi formado no corpo de Maria. O sangue de Cristo é o sangue de Maria. É o sangue de Maria. Então, logo, a vida humana de Cristo Jesus foi herdado de Maria. Bem-aventurados os seios que te amamentaram. Aí alguém pode pegar o restante do versículo aí para falar mal de Nossa Senhora como eles fazem. Mas bem-aventurados os seios que te amamentaram. Ou seja, Cristo viveu, só ficou vivo porque Maria alimentou Cristo com o seu seio, né? Com o seu leite materno. Logo a gente vê que Maria coopera fisicamente e espiritualmente para a salvação. De que maneira? O anjo do Senhor, né, saudou Maria: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Né? Bem-aventurada és tu entre as mulheres. Né? A própria Maria vai dizer isso também. Aí Maria vai dizer o que significa essa saudação? Não, porque tu conceberás e darás à luz a um filho. Né? Mas como se fará isso? Não, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Ah, sim, então seja feita segundo a vontade de Deus. Então seja feita segundo a tua palavra. Ou seja, espiritualmente ela gera Cristo e também fisicamente ela gera Cristo. Então logo Maria é corredentora. Nós não dizemos que Maria salva. O único Salvador é Jesus Cristo. Mas o único Salvador, Jesus Cristo, ele foi gerado espiritualmente em Maria, quando ela diz o seu fiat, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e gerado fisicamente quando ela gera no seu ventre o menino Jesus por 9 meses, e depois que ela dar a luz a ele, ela o amamenta, ela também o gera, o nutre fisicamente. Então, logo ela é corredentora. Maria, nascida sem pecado, né? Ele vai dizer, não é que Maria é nascida sem pecado somente. Maria é nascida sem pecado original. O pecado original que caiu sobre todos, não caiu sobre Maria. E por quê? Porque Maria é uma deusa? Não, porque ela foi preservada. O dogma da Imaculada Conceição diz que ela foi preservada graças aos méritos de Cristo. Não é os méritos dela. Ela foi preservada do pecado original graças aos méritos de Cristo. É só você ler aí Jó capítulo 4:14, se eu não estou enganado. Vai dizer lá, pode o puro, né? Aí eu coloco aqui para você entender melhor, Jesus Cristo, nascer do impuro, aí eu coloco aí Maria, né? Jó vai dizer, pode o puro sair do impuro ou nascer do impuro? Aí a própria Escritura vai dizer, não. Então logo para o puro, o santo, o santíssimo, Jesus Cristo, nascer, ele precisaria nascer de uma fonte pura. São Tiago vai dizer que uma fonte de água não pode produzir água doce e água salobra. Ou ela produz somente água salobra ou somente água doce. Então, se o puro Jesus Cristo nasceu de uma fonte que é chamada Maria, logo essa fonte é pura, porque não tem como uma fonte produzir
santidade e produzir pecado. Não tem como Maria dar à luz a Jesus, que é santíssimo, e ser pecadora. Isso é base lá. É só uma questão de estudar as Escrituras. Maria, fonte de santidade. Ela é fonte de santidade, porque ela gerou o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos, carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11, vai dizer: tanto os santificados, nós, seres humanos, quanto o santificador descende de um só. Ou seja, se Maria gerou Jesus Cristo, que é o santificador, logo ela é fonte de santidade. Então, Maria é fonte de santidade. Maria, virgem perpétua. Ela é virgem antes, durante e depois do parto. Volto a dizer, Lutero, o pai do protestantismo, acreditava nisso. Vocês, se rebelando contra até mesmo Lutero, não acreditam. Então não vou render mais aqui, porque seria perca de tempo. Maria, a intercessora. Claro, Maria é intercessora. Não somente Maria, mas toda a igreja triunfante. Toda a igreja que já está no céu. Toda a igreja que já está na glória. Maria, por excelência, por ser a mais perfeita de todas as criaturas. Os santos, que também estão lá, como vai dizer o autor da carta aos Hebreus, né? Estamos cercados de uma assembleia de santos, né? Ali ele estava falando do céu, né? A gente vai ver o próprio Jesus dizendo: olha, cuidado, viu? Contra não venham, como é que eu posso dizer a expressão que Jesus vai dizer? Ai de quem escandalizar um destes pequeninos, porque os seus anjos, né, assistem diante do trono de Deus. Ou seja, os anjos daquelas crianças assistem diante do trono de Deus, ou seja, estão lá intercedendo. O livro do Apocalipse vai dizer que os anjos recolhem as orações dos fiéis como se fosse recolhendo incenso num turíbulo, né? E ali aquelas orações é conduzida pelos anjos até as narinas de Deus como um perfume de suave odor. E assim sucessivamente. Então é simples, né? Maria é intercessora junto com toda a igreja que está no céu. Ah, não, mas a carta de São Paulo a Timóteo vai dizer que há um só mediador. Jesus é mediador de salvação. Porque se a gente levar ao pé da letra e essa palavra mediação, no lugar dela a gente colocar intercessão, soar um único intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, então logo o Espírito Santo não é intercessor. Mas Jesus mesmo disse: eu vou para junto do Pai, mas é bom que eu vá, porque eu enviarei outro paráclito, ou seja, outro intercessor. Então, se Jesus era o único intercessor, logo o Espírito Santo não poderia ser intercessor. Logo, as pessoas que estivessem vivas não podiam rezar um pelos outros, porque nessa mesma passagem que vai dizer que Jesus é o único mediador, se fosse a palavra que eles usam, Jesus é o único intercessor, São Paulo não iria pedir: olha, é bom que vocês rezem por todos, inclusive pelas autoridades, assim, para que nós tenhamos paz e coisa e tal. Então, tem um vídeo aí também no meu canal. Jesus é o único mediador, né? Você procura aí, se você desejar aprofundar isso, você vai ver que ali o único mediador de salvação, ou seja, o único que salva, não há outro. Isso é simples também de entender, né? Maria, recipiente de preces. Ela não seria recipiente de preces, né? Porque ela não guarda as preces, ao contrário, ela transmite as nossas preces para Cristo. Aí alguém pode dizer: ah, não existe isso. Não existe? Bodas de Caná. Se ela fez isso viva nesse mundo, imagina viva no céu, participando de uma forma agora ininterrupta, né? Nada interrompendo, das graças de Cristo, dos atributos de Cristo. Então, se ela nas bodas de Caná disse: olha, eles não têm mais vinho. Mulher, o que temos eu e tu com isso? Aí Maria vai conhecendo o seu filho, conhecendo que ele atende às suas preces, os seus pedidos. Maria vai aos serviçais e diz: olha, faça tudo o que ele mandar. E ali Jesus transforma água em vinho e é dito lá que ainda não era chegada a sua hora. Aí algumas pessoas dizem: não, mas de fato não era chegada a hora de Cristo ainda se manifestar publicamente. E ele se manifestou porque Maria disse: eles não têm mais vinho. Isso se ela intercedia em vida,
para aquele casal que iria passar vergonha porque o vinho tinha acabado. Imagina agora ela no céu, né? Perfeitamente no céu agora, sem sombra nenhuma mais de pecado, com todo o conhecimento agora, o conhecimento perfeito, né? Conhecimento de Deus perfeito. Imagina agora, né? É muita coisa, tá certo? Mas vamos lá. Maria, rainha de todas as coisas. Ela é rainha, ela foi elevada aos céus, Apocalipse capítulo 12, foi coroada, né, pela própria Trindade, foi coroada pela própria Trindade e é santa. Purgatório. As Sagradas Escrituras está aí completamente de forma abundante mostrando o purgatório nas Sagradas Escrituras. Agora, se a pessoa procurar na Bíblia a palavra purgatório, não vai achar nunca. E por não achar, vai dizer não existe o purgatório. Aí eu digo, procura na Bíblia a palavra Trindade, nunca vai achar. Mas a Trindade está lá. Basta você ter a coragem de pedir ao Espírito Santo, de dizer, Senhor, mostra-me o purgatório nas Escrituras, e você vai encontrar, né? Orar pelos mortos. Nós oramos pelos mortos porque as Sagradas Escrituras deixa aí fartamente textos que diz que nós podemos fazer isso, né? O apóstolo Paulo vai dizer, né, se eu não me engano é Onésimo, não sei se é Onésimo, não lembro agora, por incrível que pareça, mas o apóstolo Paulo diz que deve-se orar por uma pessoa que já estava morta, né? O apóstolo Paulo diz isso. Eu não lembro agora o texto, mas eu vou procurar para e deixar aqui na referência do vídeo. Outra coisa, se você for ver aí a história da igreja, quando a igreja vivia oculta, escondida dentro das catacumbas de Roma, por conta da perseguição, você vai ver lá que tinha escrituras, né? Pedidos de oração, de intercessão no túmulo dos santos. Pedia que os santos rezavam, né? Então a igreja primitiva já tinha essa doutrina, né, de pedir que reze pelos mortos. Tem um livro que não está na Bíblia protestante, porque Lutero tirou, né, que é o livro de Macabeus. No livro de Macabeus fica muito claro lá que é salutar, né, é algo, vamos dizer assim, honroso e salutar rezar pelos mortos. Mas para quem não crê, não tem como, né? Imagens. Aí aqui ele coloca assim, né? 23 imagens. Logo a gente vê que ele está querendo condenar as imagens. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver Deus mandando fazer imagem inúmeras vezes. A serpente de bronze é a mais clássica dela, e inclusive a serpente de bronze é uma figura do próprio Cristo que seria levantado no Calvário. Então não vou perder tempo aqui. Orar pelos mortos, ele repetiu aqui, né? Não, eu que me enganei. Confessar pecado a um padre. Pronto, aqui eu já falei, né, sobre o homem perdoar pecado, a igreja perdoar pecado. Já falei, não tem mais o que falar. A questão das indulgências. Quando você pega alguém ensinando história da igreja, um protestante, eles vão dizer que Lutero, uma das coisas que fez Lutero se rebelar foi a venda das indulgências. Só que Lutero pensou nas indulgências como sendo algo físico. E também as indulgências foram usadas de fato por pessoas erradas na igreja para tentar tirar algum proveito. Mas as indulgências estão aí, clara e objetiva nas Escrituras. E é muito fácil de compreender essas coisas nas Escrituras. Basta ler, né? Então não vou prolongar aqui para não perder tanto tempo. Interpretação da palavra de Deus só através de um colegiado. Só o magistério da igreja autêntico tem o poder de interpretar as Sagradas Escrituras de forma autêntica, porque senão vai fazer como o irmão protestante aqui está fazendo, deturpando-a completamente, de Gênesis a Apocalipse. Então a Bíblia, doa a quem doer, a Bíblia foi escrita por católicos e só pode ser interpretada por católicos, porque foi inscrita no Espírito e só pode ser interpretada no Espírito. E esses intérpretes das Escrituras é somente os bispos dentro do colegiado em comunhão com o Papa, ou seja, o magistério da igreja, somente o magistério da igreja. Mas tem alguém da igreja, um bispo que está ensinando heresia. Então logo ele não está interpretando as Escrituras dentro do espírito das Escrituras. Ele está deturpando as Escrituras ao seu bel prazer. Você disse que Pedro escreveu 2 epístolas de forma infalível. Claro, senão a gente teria que tirar da Bíblia, né?
deduzo que assim pensa de toda a Bíblia. Claro, toda a Bíblia é inspirada por Cristo, né, pelo Espírito de Cristo, e é infalível. Então, por que coloca a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana? Né? Então, por que coloca a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, tradição essa de homens em uma mesma importância das Escrituras, se o próprio Deus disse que ela basta para nos fazer conhecê-lo? Primeiro, Jesus não disse que as Escrituras só ela basta para conhecer Jesus. Se alguém disser que Cristo disse isso, é mentiroso, porque Jesus não disse que somente as Escrituras bastam. Jesus criticou os fariseus a dizer: vocês estudam, procuram nas Escrituras a salvação, mas as Escrituras dão testemunho de mim. As Escrituras dão testemunho de mim. Então, logo, se vocês não me reconhecerem como Salvador, vocês não serão salvos, vocês morrerão em vossos pecados. Eu queria aí um versículo bíblico que diz que basta só as Escrituras para conhecer Jesus. Porque se basta somente as Escrituras para conhecer Jesus, logo quem é analfabeto, quem tem problema com leitura, não consegue ler, não iria jamais conhecer Jesus. Não iria jamais conhecer Jesus. E a Escritura, os textos bíblicos, é só você pesquisar e estudar a história das Escrituras e a história do cânon bíblico. Você vai ver que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, se eu não estou enganado. Foi escrita por volta do ano 50, 51 por aí. Aí eu pergunto, do ano 33, quando Jesus morre e ascende aos céus, até o ano 50, nós vamos botar aí 51, mais ou menos 20 anos, mais ou menos. Então, a igreja passou 20 anos sem ter nenhum texto do Novo Testamento escrito. Então, aonde estava a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho estava onde? De forma oral. São Paulo vai dizer que observai aquilo que nós anunciamos, tanto por palavras como por escrito. Santo Irineu de Lyon, no seu livro 3, Contra as Heresias, Santo Irineu vai dizer que os apóstolos primeiro pregaram o Evangelho e depois escreveram o Evangelho. Primeiro eles pregaram, porque Jesus não disse, ide por todo mundo e escrevei vários livros sobre aquilo que eu vos ensinei. Não, Jesus disse, ide por todo mundo e anunciai, pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho. Então o Evangelho foi primeiro pregado e depois o Evangelho foi escrito por uma necessidade da igreja. Se você pegar todas as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, carta aos Hebreus, todas elas, se você pegar, você vai ver que a igreja já existia, aquela comunidade já existia, estava passando por algumas situações com relação à doutrina, aos ensinamentos de Cristo, e para que se tirasse as dúvidas, para que se orientasse aquela comunidade, aquela igreja, aí se escrevia uma carta. Por exemplo, a carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios é uma carta para a gente entender como surgiu o Novo Testamento de forma muito clara. Alguém que estava na casa de Cloé, a casa de alguém lá onde a igreja se reunia, escreveu para Paulo, dizendo, olha, a gente está tendo problema aqui na igreja. Problemas diversos. Tem partido na igreja, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas, outro diz que é de Cristo. A gente está tendo problema no cunho sexual aqui, porque tem aqui um jovem que está envolvido com a mulher do pai dele. A gente tem questões aqui de problema de prostituição. A gente tem problema aqui com a ceia eucarística. As pessoas vêm para cá, comem demasiadamente, bebem demasiadamente a ponto de ficarem embriagados. A gente está tendo problema com o casamento. A gente está tendo problema com o casamento. Mulheres querendo separar, maridos querendo separar. E aí lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, vai dizer que a mulher está ligada ao marido até que ele morra. E assim também o marido. Ou seja, todas as cartas do Novo Testamento, como também o Apocalipse, como também os 4 Evangelhos, como também o Ato dos Apóstolos, foram escritas para orientar a igreja que já vivia a pregação do Evangelho oralmente. Então isso também é coisa simples de se entender. Basta
um desejo de se colocar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero conhecer a verdade, tão somente a verdade, né? Aí ele vai dizer aqui, eu vou só retomar aqui, né? Você disse você disse que Pedro escreveu 2 epístolas de forma infalível. Deduzo que assim pensa de toda a Bíblia. Então, por que coloca a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, tradição essa de homens, em uma mesma importância das Escrituras? Se o próprio Deus disse que ela basta, as Escrituras, para nos fazer conhecê-lo. Então eu já disse, ele não disse isso, né? E também nos conduzir à salvação. Então não é somente a Bíblia. Então quer dizer que quem não tiver a Bíblia, né? Por exemplo, teve um relato agora há pouco, se eu não me engano foi de uma pessoa muçulmana, ou foi uma pessoa que não foi muçulmana, foi uma pessoa pro lado da África que nunca ouviu falar de Jesus. E de repente aquela pessoa foi alcançada pelo Espírito Santo e ela despertou para Cristo. Ela despertou, ela se converteu a Cristo sem nunca ter ouvido alguém falar, né, para ela de Cristo assim diretamente, mas a pessoa despertou para Cristo. Então quer dizer que essa pessoa não pode ser salva porque não tem a Bíblia, porque não leu a Bíblia. E aí? Isso não existe. Isso é reduzir a salvação a um livro. E a igreja nunca foi salva por um livro. A igreja é salva por Cristo. A verdadeira palavra de Deus é Cristo. João capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o verbo, ou seja, a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e tudo foi feito por ela. Então Cristo é a palavra, por excelência. Não é a Bíblia que é a palavra. A Bíblia contém partes da palavra de Cristo. Porque se você pegar a Bíblia por inteira, você vai ver que a Bíblia vai ter muito mais palavra de homens do que as palavras de Cristo. A palavra de Cristo é o mínimo na Bíblia. É o mínimo. E mesmo assim nem foi ele que escreveu. Foi os apóstolos que escreveram. Então, a palavra de Deus contém parte, a Bíblia contém parte da palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. Ela contém parte da palavra de Deus. Mas, de uma forma simplificada, a gente vai dizer a Bíblia é a palavra de Deus. Claro, podemos dizer isso também, né? Ele vai dizer, basta lermos a história da igreja para descobrirmos que quando outra fonte de autoridade é colocada lado a lado em importância com as Escrituras, estas eventualmente são relegadas a último plano. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas se alguém for querer comparar qualquer coisa com as Escrituras, logo as Escrituras é revelação. Então qualquer outra coisa perde para as Escrituras. Mas quando você pega a tradição apostólica, eu não estou falando aqui de costume, né, de pessoas que diz ter fé. A tradição apostólica, aquilo que os apóstolos ensinaram em nome de Cristo e que não está escrito na Bíblia, aquilo ali é um braço da revelação. Então, a tradição apostólica, a tradição oral dos apóstolos, que eles primeiro, como eu falei um pouquinho anteriormente agora, eles primeiro pregaram e depois escreveram. Aquilo que eles pregaram é a palavra de Deus tão quanto a Bíblia. É a mesma coisa. Então, não é a tradição maior do que a Bíblia, a tradição apostólica, e nem a Bíblia maior do que a tradição. Os dois estão lado a lado. Dois braços de um rio. Então, um rio é um rio só, ou seja, é uma fonte só de revelação, mas com dois braços. A tradição oral dos apóstolos, né, perpetuada ao longo da história, e a tradição escrita, né, ou seja, a Bíblia. Então, é a mesma coisa, né? Então, não tem como fazer comparação. Aí ele vai dizer, e diz a Bíblia, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, guardar os mandamentos não é guardar a Bíblia, é guardar a lei natural inscrita nos nossos corações, porque a própria carta aos Hebreus vai dizer, olha, chegará um tempo em que ninguém precisará ensinar ninguém, porque o Senhor imprimiu no coração das pessoas a sua lei. Então ninguém precisará ensinar ninguém, ou seja, existe uma lei natural que está impressa no coração do homem desde que o homem foi criado. E quando o homem foi criado, Deus implanta essa lei natural no coração do homem. E que lei natural é essa? Essa lei natural
ela é revelada para nós em 10 artigos, ou seja, os 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, os outros mandamentos que a gente já conhece. Então, seguir os mandamentos não é seguir a Bíblia, meu irmão. Seguir os mandamentos é seguir a lei natural que revela Deus em nosso ser. Tão simples. Por isso o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vai parafrasear Moisés, que falou no Deuteronômio a dizer, né? Alguns dirão, aonde está Deus? Né? Está nos céus para que alguém vá até lá para buscá-lo? Né? Aonde está o Senhor? Está além dos mares para que alguém atravesse os mares para ir buscá-lo? Aí Moisés vai dizer, não, esta palavra, né, está em vossa mente e em vosso coração. O apóstolo Paulo faz uso dessa mesma frase para dizer que a lei natural, a lei de Deus, que foram reveladas para nós nos 10 mandamentos, está inscrita no nosso coração. E é por isso que alguém, mesmo que nunca tenha ouvido o Evangelho, tem um desejo de Deus. E por não conhecer o Evangelho, por não conhecer Deus, né, por não conhecer Deus que se revelou pessoalmente, acaba fazendo coisas, colocando coisas no lugar de Deus. Como, por exemplo, os antigos adoravam o sol, a lua, as estrelas, alguns planetas e assim sucessivamente. Né? Então isso também é base lá para se compreender. Outra coisa, ele vai dizer aqui, deixa eu ver, mas que guarda a sua palavra, nesse verdadeiramente o amor de Deus é perfeito. Nisto reconhecemos que estamos nele. João capítulo 2, versículo 4 e 5. Guardar a palavra não é guardar a Bíblia. Guardar a palavra é fazer na nossa vida prática aquilo que Jesus ensinou. E Jesus ensinou por escrito? Não, Jesus não escreveu nada, a não ser escrever alguma coisa no chão quando aquela mulher adúltera, que ia ser apedrejada, estava perto dele. Mas Jesus não deixou nada escrito. Então, se Jesus não deixou nada escrito e a gente só vai obedecer o que está escrito, então logo a gente poderia dizer assim, será que de fato os apóstolos, o que os apóstolos escreveram eram os ensinamentos de Jesus? A gente crê porque o Espírito Santo inspirou esses apóstolos. Mas quem disse que o Espírito Santo inspirou esses apóstolos? A igreja. Né? Quem foi que disse que a Bíblia é Bíblia? Quem foi que disse que a Bíblia é canônica? A igreja. Né? Concílio de Hipona, se eu não estou enganado, né? Os primeiros concílios, ali por volta do ano 380 e alguma coisa, né? São Damas o primeiro, é quem vai dizer, ó, isso aqui é escritura, isso aqui é livro inspirado, isso aqui é a palavra de Deus. Então, a partir de agora, a gente crê nisso aqui. Por quê? Porque tinha gente querendo tirar o Apocalipse, tinha gente querendo tirar a carta aos Hebreus, tinha gente querendo tirar os evangelhos e deixar somente o evangelho de Lucas, tinha gente querendo colocar o Apocalipse de São Pedro e outros textos, e a igreja disse, não, a gente vai ter que definir o que é palavra de Deus. E definiu esses livros aqui. Quer queira, quer não, foi a igreja católica que definiu o cânon bíblico. Ah, mas vão deturpar dizendo que não, mas foi a igreja católica, não tem para onde correr. Primeiro que, quando o cânon bíblico foi definido, só existia a igreja católica. Nem a igreja ortodoxa estava separada da igreja católica em 1054 e muito menos a igreja protestante estava separada da igreja católica em 1517. Então só existia a igreja católica. Aí ele vai e coloca aqui, né, de uma forma muito agressiva, portanto, Denis, és um mentiroso. Você e toda a cúpula católica apostólica romana e que fala por ela. Né? Então ele conclui assim, de forma muito agressiva, até me agredindo. Eu não sou mentiroso, basta que as pessoas leiam as escrituras, procure conhecer a história da igreja, e as pessoas vão ver que o protestantismo saiu da igreja, porque é filho de Lutero. Lutero era um padre, né? Saiu da igreja. Não que a igreja produza isso, mas pessoas perturbadas como Lutero acaba gerando esse tipo de coisa. E isso é basilar, isso é tão claro como uma água cristalina em um copo limpo. Né? Então, Deus abençoe a todos vocês. Espero ajudar alguém com essa reflexão a respeito desse comentário. E gostaria de dizer ao irmão, procure conhecer a doutrina católica nas fontes católicas. Porque se você for beber dela em outras fontes, primeiro, você não vai beber dela porque ela não sai de outras fontes. E segundo, você vai beber água salobra de alguém que vai dizer,
Maria é um demônio. As imagens, por trás das imagens tem um demônio e assim sucessivamente. O Papa é a besta do Apocalipse. A igreja é a prostituta, a meretriz do Apocalipse e assim sucessivamente. Então procura conhecer a igreja dentro daquilo que eu aconselho você a comprar o Catecismo da Igreja Católica. Aí você vai ler o Catecismo da Igreja Católica e lá você vai ver o que de fato a igreja ensina sobre imagens, sobre Maria, sobre os santos, sobre a Bíblia. Aí lá sim você vai ter uma fonte confiável para conhecer a Igreja Católica e não conhecer a Igreja Católica de qualquer lugar, de qualquer fonte ou ouvindo as palavras de qualquer maluco por aí que vai falar contra a igreja. Deus abençoe a todos, espero ajudar, como eu disse, e se inscreve no canal, dá uma curtida no vídeo e vamos evangelizar. Amém.